E aí, tudo bem? Aqui é a Angélica. Já assisti o primeiro episódio da segunda temporada de Severance, chamado Hello Miss Cobble. E poxa vida, caramba, eu tenho várias coisas pra falar, mas a princípio vou avisar que eu vou falar com spoilers, porque na verdade eu acho que faz mais sentido se a gente falar com spoilers. Primeiraço, antes de tudo, também tem que avisar aqui pra você, se você chegou por aqui, sei lá, porque você tá procurando conteúdo sobre Severance, a gente tem um podcast de cinema muito legal, acompanha nosso conteúdo, a gente já tem 15 anos aí nessa vida de podcast no Brasil, falando de séries, filmes legais, e eu aqui, Angélica, host, eu curto, né, ficar assistindo séries de sci-fi e tal, de true crime, e por aí vai, né, eu curto esses conteúdos, então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Pois é, Hello Miss Cobble. Esse episódio aqui é dirigido pelo Ben Stiller, que, nossa, se revelou um diretor fantástico, né? Eu até comento, já fiz um videozinho curto, né, sobre Severance, falando sobre o universo, etc, assim, na primeira temporada, mas eu não tinha nem intenção de falar nada sobre a segunda, mas, cara, eu fiquei muito emocionado, achei muito legal. E tem uma coisa nesse episódio aqui que os primeiros 20 minutos, pra quem é aquele negócio de apressado come cru, entendeu? Porque tem gente que já quer entrega de tudo. Nossa, começou a temporada, já tem que ter todas as respostas, já quer que a cena continue no mesmo ponto onde parou, sabe? E eu acho que é muito legal o que a série fez, que a série foi muito provocativa nesse sentido. A princípio, quando o episódio começa, você vai ter o Mark correndo, né, pelo aquele espaço muito labiríntico e absurdo que é da Lumon, né, que vários corredores, a câmera vai virando. Aliás, a movimentação de câmera é fantástica, sabe? Ele virando os corredores, se perdendo e tal, até o ponto que ele vai, que é justamente aquele local onde ficava, que a gente sabe hoje em dia que é a esposa dele, né? Que é onde sessões de bem-estar, né? Só que tá vazio, não existe mais, né? Vamos lembrar que no final da temporada, a própria personagem, né? Ela fala assim: olha, eles estão fechando aqui e tal, você demitida. Só que ele não sabia, né? Até o momento que ele tava falando com a esposa do Auri dele, né? Que é lá no mundo real. Então aqui você já tem uma cena muito boa. Primeiro, essa cena mirabolante dele correndo. A hora que ele para, tem uma figura, uma sombra, né, ao fundo, né, que percebe que estava ali observando ele. E é uma cena até meio sinistra, né? Ele estava sendo observado, aí antes que ele se vire, a sombra some. Tem minha teoria que é o Sr. Miltic, né? Mas mais pra frente vamos elaborar, né? Aqui você tem logo de cara a adição, né? As notícias, né, da temporada. Tem a Gwendolyn Christie, a Ilya Shawkat e o Bob Balaban, né? Que são... Tem mais elenco aqui, né? Mas o Stefano Caramanti, né? Que é o cara que tem o sotaque, inclusive. Que é o personagem, né? Do Mark S. Ele vai descobrir que tem uma outra equipe, né, cara? Tem uma outra equipe. Quando ele for assim, ele vai encontrar o Mr. Miltic, né? Que tá com as bolas e tal. Isso aí tá até nos teasers. Tá com as bolas e tal. E você vai ver, por exemplo, que que o Mr. Miltic agora é o chefe, né? Tipo, é o cara que manda ali naquele setor. E quem é o novo, a nova Mr. Miltic, na verdade, é uma menina, né? Uma pré-adolescente. E você acha isso absurdo, né? É a Miss Wang, que é interpretada pela Sarah Bock. E, gente, assim, você fala assim, logo de cara, a gente sabe que o Miltic, ele não sofreu a ruptura, né? Então a gente presume que essa personagem, a Miss Wang, ela também não sofreu, né? E é uma criança, né? O que ela tá fazendo naquele ambiente, né? O que a série vai desenvolver, né? Então acho legal a gente ter um pouquinho, porque eu fui ver as críticas até no próprio IMDb, né? Pessoal, estou extremamente desapontado, pô. A série começou agora, gente, né? Pelo amor de Deus, eu acho que eu tenho tantas coisas que dá pra eu contar aqui, coisas que que são óbvias, umas que eu creio que são óbvias, e outras que eu acho que vamos elaborar mais pra frente, vamos ver se eu acerto ou não, né?
eu gosto de fazer essa leitura de personagens, né? Quando você tem aqui o Mark S nessa correria e depois descobrindo que não existe mais o setor de bem-estar, encontra o Miltic, né? Que agora é o chefe, né? E ele tá interessante, que você vai ver que esse personagem, o Miltic, que era muito bom na outra temporada, né? Muito bizarro, para dizer o mínimo. Ele agora ele quer fazer uma nova gestão ali, né? Ele quer ter um diferencial, né? É claro, né? Aqui a gente vai ter revelações absurdas, tipo que se passaram 5 meses que dos eventos da temporada anterior e que houve uma espécie a empresa foi exposta, fizeram passeatas e tal, e o Auri do Mark S, ele realmente estava ativo lá na denúncia, então você fica querendo tentando entender por que que ele voltou para a empresa, né? Você entende que, caramba, ele precisa voltar, porque a esposa que ele acreditava morta, ele descobre que a empresa tem a esposa está lá, né? Então, a gente não sabe todos os desdobramentos, acho que a temporada vai entregar isso aos poucos, né? Acho que o roteiro do Dan Herickson é muito bom nesse sentido. Eu acho que ele não entrega tudo de bandeja. Ele entrega pequenas iscas pra gente poder ir absorvendo e tentando conjecturar, né? E até a própria atuação mesmo dos atores, né? Fazendo os personagens. Nossa, elas são muito interessantes, porque elas não são óbvias, né? Todos os olhares, os sorrisos, as palavras não faladas, né? Voltando aqui para essas questões aqui do que estão aparecendo aqui, que você tem o Miltic explicando que, olha, o seu Alt fez o maior escarcéu e tal, promoveu uma grande revolução lá fora, a empresa ficou em maus lençóis. E aí depois que ele fala sobre essas coisas, ele manda o Mark S acompanhar ele, tá? E quando ele chega lá, aliás, uma coisa engraçadíssima que o Miltic fala aqui, que a gente sabe que isso é mentira porque a empresa mente sem parar. Claro, a empresa vai mentir, mentir e mentir, né? A gente sabe, observando a Miss Cobble, que não é bem por aí, né? Que o Miltic fala que, na verdade, ela tinha um apego erótico a ele, assim, que queria fazer um trisal com ele, com o Ine dele e o Alt. Isso é muito engraçado, né? Porque a gente sabe que tem mais coisa por aí, não é bem o que a Cobell queria. Tinha uma coisa meio religiosa, era como se ela estivesse fazendo alguma descoberta, como se ela quisesse respostas, ou então reconhecimento por um trabalho, né? Até tem muitas discussões aí do pessoal fala que pode ser que, na verdade, ela seja um familiar, seja algum descendente, né? Então é interessante como é colocado isso aqui. Eu vou deixar rolando os slides aqui nesse momento, para que a gente possa... vai passar coisa até o final do episódio. Lembrando que isso aqui eu tô comentando com spoilers, tá? Então vai passar aqui uns slides. Podem até avançar do que eu tô falando, porque eu estou lendo aqui o meu roteirinho, não tô olhando os slides. Eu vou tentar parar dentro do possível para poder acompanhar e tal, porque eu acho que é interessante a gente pontuar todas as questões. Então eu vou deixar rolando os slides aqui. Ó, estão rolando aqui. Então, o Miltic joga essa bomba aí, que a Miss Cobble tinha um tesão muito louco, né? Tanto no Ine quanto no Auri do Mark S. E, obviamente, né, cara, ele deve ter pensado, what the fuck, maluco, né? E tal, porque ela lá fora fazia uma riponga, uma senhora riponga e tal. Não que a Patricia Arquette não seja uma mulher absolutamente desejável, né? Que eu acho ela lindíssima. Então mas chega a ser engraçado, né? Você descobrir que, sei lá, o teu chefe tinha obsessão por você e fez um monte de besteira por causa de você. E tem a inserção dessa menina, da Miss Wang, né? Que é a secretária do Miltic. Cara, que já mostrou uma atriz muito boa, ela já mostrou a que veio também, né? Mas esses primeiros 20 minutos são isso, é o Mark encontrando novas pessoas lá, né? Ele vai ver que, na verdade, tem esse senhor, né? Que é o... Deixa eu até falar aqui o nome dos personagens. É o Mark W, que é interpretado pelo Bob Balaban. E você tem também deixa eu ver aqui. É a Alia Shawkat. Ela é linda, hein? É a Gwendoline Y.
Eu até achei que... Aí, não sei, porque aqui dizem que a Gwendolyn Christie vai entrar mesmo, né? Mas falaram que como o nome dela é Gwendolyn, né? Eu até pensei, será que é uma pegadinha? O pessoal deu uma sacaneada, né? O pessoal acha que a Gwendolyn Christie, né? Está em, mas não. Mas parece que realmente vai entrar essa atriz. Não apareceu no primeiro momento, né? Aqui também você tem o Stefano Caramanti, que vai fazer o cara com sotaque ali, né? Que fica perguntando, qual é o nome disso? Onde é que tá? Onde é que tá a caneta? Bababá e tal. Então, ali ele vai... É claro, ele vai se ver com outra equipe, o Mark S, e já vai ficar furioso por razão, né? Porque ele quer respostas, ele precisa saber o que tá acontecendo, né? E ele virou um cara famoso. Você vai descobrir que essa personagem aqui, que é interpretada pela Alia Shawkat, a Gwendolyn Y, ela fica perguntando, e aí, como é que é? Como é que é você estar sentindo o vento no seu rosto? Como é que é você estar sentindo... você olhou o céu, você olhou o sol e tal. E ela faz várias perguntas, né? E depois entra a menina, né? Que é a... Vamos colocar, vou chamar ela de Miltic 2, a missão, né? A Miss Wang, ela falando assim, vamos fazer o jogo da bola, né? Aí o pessoal até fala, pô, jogo da bola e tal. E vão lá para uma mesa e é aquela dinâmica, né? Para quem trabalha em empresa, né? Que é aquele saco, né? Da pessoa ficar, pega a bola, fala uma coisa sobre você. Aí o Mark demora muito para falar quando é o momento dele, né? E fala assim, arrumei 4 novos amigos. Aí a menininha fala, 3 amigos, porque eu não sou sua amiga, eu sou sua supervisora. Aí ele fala 3 novos amigos. Então fica naquela dinâmica, né? De, poxa, né? Aquela menina já se revelou uma peste, né? E é uma criança, o que ela tá fazendo ali, né, cara, né? Eu pergunto novamente, né? Deve ser, será que é algum familiar, né? Então eu acho que as pessoas estão criticando, né, e tal, que não tiveram respostas logo de cara. Elas estão esperando ter tudo logo do começo, que é uma péssima maneira de você absorver, seja lá o que for, né? Série, filmes, etc, né? Você tem que dar a chance, né? E aqui você vai tendo essa dinâmica aqui logo no começo, você vai ver que o pessoal tá apresentando os personagens, né? E aqui o Mark S, né? Que agora tem 2 Marks, né? O Mark, ele enfia ali, ele escreve um bilhetinho a dado momento ali, enfia ali no paletó, né? E você vê que a gente não sabe o que ele tá fazendo, a gente vai descobrir depois, né? E o Sr. Milt que tá ali, né? Tá de olho, estão todos de olho. Ele tá, obviamente, furioso, né? Que ele não sabe onde é que tá a Halle Harry, o Dylan, o Irv, né? Então ele precisa de respostas, ele tá furioso pelas respostas. E a série brinca muito com a gente. Deixa eu até parar nesse momento aqui. A série brinca muito com a gente, da gente de precisa saber, né? Fala assim, caramba, quando ele entra no elevador, você já pensa assim, meu, com certeza a gente vai ver o que tá acontecendo lá fora. E não mostra pra gente. Eu achei isso muito legal. Quem ficou puto com isso, eu achei isso muito legal, porque ia ser fácil, a gente quer tudo, né? A gente quer o espectador, né? A gente que tá consumindo, a gente que tá assistindo alguma coisa, a gente fica nessa, a gente fica, ai, pô, conta logo tudo aí, ai, mostra tudo. E eu acho que não deve ser assim, né? Tanto na literatura como na televisão, acho que a gente precisa aprender a absorver as coisas com paciência, né? E tal. Então esse episódio Hello Miss Cobble, né? Vocês estão vendo aqui, né? Que eu parei aqui os slides, que tá vendo aqui no YouTube, não sei se você tá vendo a versão podcast. Comeu bola, vai lá pro nosso YouTube lá, tá? Já se inscreve no nosso canal, aperta sininho, dá força pra gente aqui. Mas assim, basicamente, você vai ter respostas, ele quer respostas, ele vai forçar ter respostas. O Mark S agora, desse primeiro episódio, ele é um Mark S diferente. Ele é um Mark S que ele já foi calejado ali pelo sofrimento do que aconteceu na primeira temporada. Ele conseguiu sair, ele descobre que ele tá 5 meses além daquela data. E ele não tem informações, ele tá frustrado, talvez ele queira saber até porque que o Alt dele fez isso com ele. Como é que ele fez isso com ele, cara? Colocou ele novamente para entrar, né? Então é uma coisa muito frustrante. E o que ele faz? Aí chega o Miltic, né? Essa dinâmica empresarial irritante pra caramba, mas chega o Miltic, né? Agora de paletó, não tem mais camisas sociais curtas, né?
que tá lá de paletó no lugar da senhora Cobble e fala assim, olha, ele começa a ler um bilhete assim. Olha, meu nome é Mark W. Eu prefiro que vocês amarrem uma bomba em mim em vez de me mandarem de volta pra cá. Assim eu explodo junto com o Kier. Um negócio assim, que sabe, um bilhete falando assim que é o pior momento. E aí tá todo mundo olhando pra cara do Mark S, né? E aí o Miltic também olhando e falando, você nem tentou esconder a sua letra, né? Então, basicamente, ele tentou complicar o senhorzinho, né? O Mark W, né? Que, pelo que eu entendi, algumas coisas que eles soltaram que eu achei interessante. Primeiro, ele falou que eles são de outras filiais, né? Foram mandados para lá. O cara que tem sotaque fala que é de um lugar muito pobre, que na verdade até não tem aquele museu da perpetuidade, onde mostra as estátuas, os personagens, tem aquele negócio que levaram a Ellie, né? Que depois a Ellie fugiu e tudo. Aí fala que o dele era diferente, os deles. A moça fala que no dela falavam, que o cara era pobre, falou que eram vassouras, né? Então isso tem todo esse recorte, inclusive social, né? Parece que a empresa ela faz o mesmo estilo, só que com as demandas, né? Que aquela sede tem, né? Então isso é tudo muito estranho, né? E aí a gente fica com um pouco de pena, porque, claro, a gente não sei se esses personagens vão voltar. Eu presumo aqui que sim, né? Então o Mark S escreveu esse bilhete aí para tentar implicar o Mark W, e também porque ele queria, na verdade, confrontar o Miltic, né? Ele começa a discutir, parece que ele aprontou alguma coisa ali na cozinha, não mostra pra gente o que ele aprontou na cozinha. Ele fala assim pro Miltic, você não viu o que eu fiz na cozinha, né? Então eu penso aqui que talvez ele tenha feito até alguma obra de arte, assim, com excrementos, né? Pra gente não falar, né? Palavras, né? Mas assim, não mostra pra gente, só mostra o Miltic falando, what the fuck? Um negócio assim, né? E o Mark sai correndo em direção ao escritório do Miltic, porque ele quer pegar aquele comunicador e falar com os dirigentes, né? E falar que, ó, ele passa pela menina, né? Pelo escritório que ela tá, a Miss Wang, e fala assim, ele pega o comunicador, liga, aqui é o Mark S, eu quero que vocês saibam que eu tentei sair por isso e isso, nós queremos ser bem tratados e não sei o que, bababá. O Miltic chega correndo, arranca o comunicador da mão dele, né? E aí pega, coloca em série assim no elevador o cartão e fala pra ele assim, ó, pode sair. Aí ele fala, o que que é? Eu tô demitido? Ele fala, pode sair, tchau, Mark S. E tal. E depois você continua sem ter a visão do áudio dele. De como é que tá o Mark S lá fora. O que que ele tá fazendo? O que que aconteceu? Cadê a irmã dele? Tem várias questões, né? Tem várias questões. Agora aqui, pra quem teve a paciência, pra quem não teve, né, cara, eu acho que perdeu, né? Ou então não soube aproveitar. Talvez tenha ficado tão frustrado. Isso é uma opinião minha, né? Mas assim, aí, nesse momento você vai ter um momento que todo mundo aguardar, porque todo mundo queria ver o restante dos personagens. Então você vai ter aqui, novamente, ele vai encontrar primeiramente com o Dylan, né? Ele vai voltar, vai aparecer de novo no elevador, entrando em ruptura. Ele vai encontrar com o Dylan, ele vai encontrar com o Irving, né? E você vai ter ali o momento supremo, que é quando ele vai encontrar com quem? Com a Ellie. Então, aqui, nesse momento, a Ellie ela parece diferente, ela parece mais contida, ela parece que está mais travada, ela não parece aquela Ellie que a gente tem na primeira temporada, né? E é claro, a gente vai sacar, eu já saquei, eu pergunto a você se você percebeu, até pela maneira como ele abraça ela demora pelo menos 1 segundo para poder abraçar, que ali não é a Ellie. Ali você tem a Helena Egan, né? E, cara, isso é muito interessante, porque a empresa colocou nesse momento, o que a empresa fez? A melhor maneira de saber sobre eles, o que eles tramam, o que eles pensam, o que eles querem, é colocar uma pessoa da própria empresa, pior, né? Filha do CEO da empresa, ali infiltrada no meio deles, né? Então, na hora que ela deu aquela... Porque a Ellie iria abraçar, gente, o Mark S com carinho, porque... Ainda mais se estão afastados há muito tempo, né? Ela com certeza iria abraçar, né? Então você já fica... Naquele momento eu já fiquei... sabe aquele meme de você botar a mão no queixo assim?
Aí eu falei, caramba, né? Aí, dali pra frente, eles todos vão se encontrar e vão conversar e vão tentar entender o que que está acontecendo. O Miltic, né, vai aparecer, obviamente, né? Você vê até um momento que eu achei um momento muito perturbador, para dizer o mínimo, que tem, ó que eu abraço aqui, ó. O momento onde que ele sai do elevador, tem um quadro, né? E é um quadro, gente, essa empresa é muito do mal, é totalmente do mal. Tem um quadro, aqueles quadros bizarros que aparecem na Lumon, e estão as pessoas tipo enterradas, tipo Furiô, aquele filme do David Bowie. As pessoas estão enterradas com a cabeça para fora e o Kierrigan, assim como uma espada, está assim ao lado, aparece assim, a paz de Kierrigan, um negócio assim, cara, tipo cortando cabeça, né? Ali já é uma dica do que a empresa pensa, de quem se revolta. A Pax, né, que se chamaria Pax Romana, a Pax de Kierrigan é essa, é a morte dos rebelados. Penso eu assim, porque é o que o episódio vai entregar. Aqui tá esse momento do abraço, que olha só aqui. É isso, cara, ela se surpreendeu, ela não queria o toque dele, né? A dado momento, se a gente vai ter aquele desenvolvimento disso, ela conversando com ele de maneira meio leviana, meio que solta que nós não somos iguais e tal. Aí ela tenta disfarçar, né? E vai vir aqui um momento muito bizarro, né? Mas essa série é maravilhosa devido a isso, aos momentos bizarros. Deixa eu parar aqui os slides. É que o Miltic vai levar eles para uma sala, que é a tal da sala do Break Room, né? E a gente lembra de como é o Break Room. Eu até pensei, nossa, o que é isso? Agora vai ser tortura coletiva, é isso, né? De certa maneira, é uma tortura que vai aparecer. E é de uma bizarrice, né? Porque essas empresas têm disso, né? Elas querem ser legais, engraçadalhas, né? E tal, né? Vamos lembrar até pra quem... Eu sei que você chegou aqui, talvez você tenha assistido a primeira temporada, mas o ponto onde as coisas pararam, né? Você lembra que na primeira temporada a Halle Berry, ela aparece naquele evento gigante da empresa, né? Onde a Helena vai apresentar o projeto, falar que é tudo maravilhoso, né? A gente sabe que não. O Irving vai descobrir, por exemplo, que o Burt tem um cara com ele, né? Ele possivelmente é casado, a gente não tem informações sobre isso, né? Tá todo mundo muito ansioso para saber disso, né? Poxa, será que o Burt é casado? Será que era só um amigo, né? A gente não tem informações. Sei que o Irving, na hora, ele entendeu que como se o Burt estivesse casado, né? O Dylan, que ficou segurando os controles, a gente sabe que ele tem uma família, né? Tem um momento que o Miltic acorda ele, quando ele pega alguma coisa lá, assim, lá do outro setor da empresa. Aí ele acorda e obriga ele a mostrar. Então, na verdade, cada um lá tem uma história muito específica. Então, a gente sabe o que aconteceu com a Halle Berry, né? No último episódio. A gente sabe, né? Que ela falou, inclusive, que ia revelar tudo para as pessoas, né? Então, aqui você vai ter, nesse momento que eu parei aqui os slides, você vai ter aqui o Miltic, né? Levando eles para uma sala e você vê que tem ali um monitor grandão, uma tela. E vai começar a passar uma animação, né? E é uma animação meio engraçadalha, né? Isso também... Ela é meio engraçadalha. Eu sou o prédio da Lumon, você está dentro de mim e tal. Aqui são os personagens todos feitos. Isso aí me lembrou muito quando a gente assistiu Community, né? Que quem acompanhou Community aí, que é uma série maravilhosa, engraçadíssima, né? Muito boa. E tem um momento que aparecem os personagens feitos de bonequinhos, né? E isso é muito legal quando acontece. Eu acho que nesse momento a série fez um acerto de mostrar, porque meio que contou a história por uma outra perspectiva, falando assim, contando a história deles, que eles são os revoltosos, que se apaixonavam, que se chegavam ao outro, que estavam tramando, né? Aqui, ó, a Halle Berry de mão dada com o Irving, né? E tal, e que, na verdade... Só que é engraçado dessa animação que eles estão assistindo, que sim, estão mostrando eles como revoltosos, mas é como se a empresa concordasse com isso, falando assim, eles estão revoltados com razão, por isso, por aquilo outro. Sendo que, cara, a gente sabe que tipo de empresa que é essa, né, cara? Então eles estão assistindo ali, estão todos ali olhando um pra cara do outro, que porra é essa, né? E tal, e tem um momento até que o Irving dá risada, né? Vamos lembrar que o Irving era o mais, vamos colocar assim,
a pró-empresa, né? Que vestia a camisa da empresa. Então você até entende aquela risada dele na hora que aparece um personagem correndo e o prédio fala assim: ai, pare de correr nos meus corredores. Aí faz uma pausa. Eu sinto cócegas e o Irv acha engraçado. Então ali o Miltic tá mostrando que a gestão dele, pelo menos essa gestão, vai tentar fazer as coisas como muitas empresas fazem, entendeu? Comer pelas beiradas, né? E se você perceber a Halle aqui, que pra mim, obviamente, não é segredo, pra mim é Helena, ali não é a Halle. Ela tá sempre séria, ela tá muito antipática. Se você tem essa personagem da primeira temporada, ela é absolutamente deliciosa. Ela é uma criatura fogosa. A Ine dela é uma criatura que é fogo puro, entendeu? Aqui parece muito constrangida, muito sisuda. Coisa que, sabe, é meio se sentindo um peixe fora d'água. Coisa que não seria a Halle, né, nesse momento. E ali a gente, toda hora a câmera foca ela, pra ela, acho que não é à toa, né? E tem um momento até que ela dá uma olhada antes de entrar nessa sala aí que eles vão passar esse vídeo, essa animação ridícula. Ela dá uma olhada pra menina e tal. Então é como se ela estivesse falando assim, ó, fica na tua, não deixa passar despercebido, porque ela ali é tipo filha do chefão, né? Vamos lembrar que a personagem é filha do chefão, é poderosíssima, é importantíssima. E a gente, até esse momento da série, é importante comentar que também a gente não sabe nada da Cobble, né? A única coisa que a gente sabe dela é que o Miltic falou, que falou que ela tinha tesão no Mark S e no Mark Out lá, entendeu? Então é engraçado. Aí, quando eles ficam sozinhos, começam a conversar, né? E tentar trocar as ideias, né? E falar assim, olha, aqui os slides, o Dylan perguntando, e aí, o que aconteceu lá fora? O que você viu, né? E o Mark começa a comentar, fala, olha, na verdade eu sou cunhado do cara que escreveu o livro. E você tem ali esse negócio de eles tentarem descobrir, né? O que você fez? E o Mark fala que a esposa, essa personagem aí que desapareceu, né? Que é até interpretada pela... Deixa eu só ver se eu vejo o nome dela. Que é a mulher dele na vida real, né? Essa personagem, ele descobriu que é a esposa do Alt dele, então ele quer informações, ele precisa saber o que aconteceu, né? Então, na verdade, ele tá preocupado, porque, pô, fala, cara, eu tenho que tentar, de certa maneira, ajudar o meu Alt, né? O meu Alt está sem informações, né? Então, ele vai desabafando e contando, e você vai vendo que essa personagem, seria a Halle, né? Faz perguntas também, né? E quer saber mais, etc. E quando perguntam pra ela, inclusive, né? Porque a dado momento vão perguntar pra ela, né? Falar, e aí? E você? O que você fez? O que você descobriu lá fora? E aí que a gente tem a certeza, né? Que ela tá mentindo, né? Por quê? Porque a personagem, ela basicamente, ela fala assim que acordou no apartamento vazio. Ela fala assim, olha, acordei no apartamento vazio, com moletom e tal. Quando eu saí, encontrei um jardineiro. Até o Irv, né, que é um cara muito sagaz, né, e tal, ele pergunta assim, jardineiro, no meio da noite, né, então, na verdade, ela é muito boa não de mentir, Helena, entendeu? Heleninha, né, tá ali mentindo e você vê, né, que na verdade ela tá aprontando, né, então você fala assim, putz, né, que filha da mãe, né. Aí já dá pra sacar, né? Nesse momento, se você tá assistindo o episódio e você não sacou que ela tá mentindo, aí ela pega e basicamente tá contando, o Irv questiona. Quando vão perguntar pro Irv, né, o que ele fez, ele sai da sala, né? Ele levanta e tal, e fala, não quero falar sobre isso e tal, sai andando, né? E aí, pra mim, tem um desenrolar fantástico, né? Tô deixando aqui os slides rolando e tô parando. Porque o Irv vai sair, o Dylan vai atrás dele, cara. Quando o Irv sai andando da sala, e aí você vai ter dois momentos aqui, até parei aqui. Tem um que vai ter a conversa que se separam, né? Porque vai sair o Mark S com a pseudo Halle, né? Eles vão conversando e aí que ela vai mostrando mais a cara dela, né? E tal, né? Vai falando assim, lamento muito por você, essa questão da sua esposa. Aí ele começa a falar assim, você eu tenho que tentar ajudar de certa maneira. Ele fala, de certa maneira, nós somos a mesma pessoa, né? Eu preciso tentar ajudar o meu Alt, né? O que eu vou fazer para ajudá-lo? E você vê que ali,
Nesse momento ela se vira e fala: com certeza nós não somos iguais. Então por aí tu já tira, né? Você fala assim, cara, digo assim, nós não somos iguais porque nós somos melhores que nossos olhos. Negócio assim, ela dá uma disfarçada, mas não cola, né, bicho? Né? Ela deu aqueles ares de tipo assim, olha só, nós não somos iguais, é isso aí, né? Faz parte, né? E aquela cara, olha, parei agora nesse frame aqui. E a cara, essa atriz é maravilhosa. Vamos combinar aqui, né? Vamos, né? É Brit Lower o nome dela. Sigam ela no Instagram, né? Que faz a Harry, né? Ela é fantástica, tá? Ela é fantástica. E nessa atuação dela aqui, ela entregou pra caramba, porque ela basicamente, ela tá mostrando, assim, de maneira delicada, o que que é você tá fingindo ser outra pessoa, né? É meio um combo, né? Você finge que é uma outra pessoa, que na verdade é outra pessoa, né? É o alt fingindo ser o in, né? Então isso é muito legal. Então ela tá aqui conversando com o Mark. Enquanto isso o Dylan foi lá, parei aqui, ó. Tá ali, foi correndo atrás do Irv. E cara, pra mim, é aí que eu venho aqui com uma suposição. E eu quero que você que assistiu venha comentar comigo aqui também. Porque o Dylan é uma das pessoas pra qual o Irv mostrou o amor dele pelo Burt, né? E falou assim, tem problema e tal. Ele fala assim, eu amo, é um problema. Ele fala que não e tal. E você vê que, na verdade, isso é interessante, hein? Se for rolar esse desdobramento. E eu gosto disso nessa série, né? Essa questão essa questão dos casais que não são só os heteronormativos, né? Os relacionamentos de diversas espécies, maneiras, né? E tal. O mundo é plural, né, gente? Aí você vê aqui que na primeira temporada ficava o tempo todo o Dylan provocando o Irv, né? Falava assim, o Burt é um traidor, não vai atrás desse traidor, bababá, não tinha isso que era engraçadíssimo, né? Vamos atacar o Burt, né? E toda vez ele ficava querendo botar areia na parada do Irv, né? E tal. E nesse momento, quando ele corre atrás do Irv e fala assim, o Irv fala, eu não quero mais, já que ele falou que é o Milt que fala que quem quiser pode sair. O que eu acho que é mentira, tá? Eu não acho que ele vá realmente liberar as pessoas aqui, né? Os Ines, né? Que as pessoas querem sair, né? Ele não faria isso. Ele, apesar de depois ele falar que quer ter uma gestão diferente, uma supervisão diferente. Então você vê aqui, nesse momento aqui, ó, que o Irv tá conversando com o Dylan e falando que vai embora e tal, e aí se abraçam, né? E o momento que eles se abraçam, se seguram, aí o Irv até começa a contar pro Dylan, fala, olha, o meu alt, quando eu acordei, ele tinha vários quadros pintados numa sala escura e tal, eram muitas reproduções iguais, muitas e muitas e muitas, eu preciso saber o que que é, enquanto está abraçando o Dylan, né? E falando ali no pé da orelha do Dylan. O Dylan tá ali escutando e tal, e conversando e pedindo, olha, por favor, né? O Burt não ia querer que você desistisse, fica conosco para que a gente possa descobrir mais coisas, para que a gente possa resolver essas coisas aqui. E, cara, é uma cena muito interessante, porque ao mesmo tempo que você vê que é uma cena que o Irv abraçou ele para poder falar no ouvidinho dele, porque eles acham que talvez na verdade eles continuam sendo monitorados, que estejam sendo gravados, filmados, né? Tentar contar na orelhinha dele para não falar nada. Ao mesmo tempo você vê que o Dylan tá, a cena foca como se o Dylan estivesse também apreciando essa espécie de abraço. O que eu quero dizer aqui, o que eu quero colocar aqui, que eu acho interessante colocar, o que a série talvez possa nos entregar, é que o Dylan sempre foi o Winnie do Dylan, que é lá fora um cara hétero, casado. Ele dentro, ele é um cara que ele é gay, entendeu? Ele é homossexual e apaixonado pelo Irv. Lá fora ele é um cara casado, feliz, pai de família e tal, né? Então é interessante essa maneira, então, como a gente analisar a ruptura, e são questões que já foram colocadas, né? E você pensar assim, pô, que interessante. E se a pessoa fosse gay dentro do serviço e fora fosse, né? Fosse hétero, ou ao contrário. A questão aqui é que, pelo que eu pude entender, esse longo abraço e tal, essas confabulações também geram esses questionamentos pra gente, né? Então eu até comecei a ver aquela maneira como o Dylan ficava provocando, enchendo o saco do Burt na outra temporada de outra maneira devido a isso, né? Então é curioso, gente, é curioso o que tá sendo entregue aqui, né? E tal, né? Eu vou tentar até gravar esses vídeos aí todas as semanas, vamos ver se eu consigo, porque eu tô curtindo, eu gosto de compartilhar
pensamentos, e mais do que isso, eu gosto de compartilhar ideias, saber o que que você tá pensando, sabe? Então, vamos lá, vamos aos slides aqui, né? Então aqui você tem essas cenas aqui, né, do Dylan pedindo, né, implorando, né, para que... Ó, deixa eu parar aqui. Até uma cena interessante. Então, ficou nesse pé aqui, né? Você tem ali a menina que vai chamar, a Miss Wong, que vai chamar o Dylan, né? E fala, ó, o senhor Milt que quer falar com você. O Milt que tá às voltas ali com uma questão do computador que é no mínimo engraçada, né? Porque a empresa não alterou ainda sei lá, o descanso de tela, o nome do computador ainda tá Hello Miss Cobble. Não é à toa que é o nome do episódio, né? E ele tá ali ligando ali pro setor provavelmente de TI, né? E reclamando, falando, pô, vocês falaram que ia arrumar isso daí, por favor, coloca o meu nome, aí soletra o nome, né? E tal. Enquanto isso, a menina traz o Dylan, né? Quando ela chega com o Dylan, ele chama o Dylan, né? E fala assim, olha só, Dylan, o nome da sua esposa é Gretchen. Aí você fica, what? Né? Tá dando informações, né? O nome da sua esposa é Gretchen, entre nessa sala comigo aqui. Aí quando o Dylan vai entrando, ele mostra ali uma construção que estão fazendo na empresa, né? Uma obra lá de uma sala que é para encontrar a família, né? É como se assim, vamos supor, o Dylan, que é um cara casado, ele pudesse, o INE dele, encontrar as famílias, ver as lembranças, né? E tal, mesmo ter de alguma maneira acesso à família dele. Ele fica muito surpreso, muito feliz, porque ele, vamos lembrar o quanto que ele ficou desesperado quando ele descobriu que era pai, né? E não tinha nunca acesso aos filhos, não sabia nada de si mesmo. E o Milt que fala pra ele assim, olha, como você é a única pessoa que é casada aqui na nossa equipe, acho interessante você poder encontrar sua família, você ver as recordações, você ter acesso a algumas lembranças, você não ficar totalmente isolado né, da sua vida, do que é a sua existência. E eu vejo isso daí também, obviamente, como a maneira do Milt que ele porque ele pede segredo. Ele fala, só que tem uma coisa, você tem que fazer segredo, né? Ele tá tentando dividir o grupo, né? Que isso é uma maneira de dividir também. Você fala, olha assim, eu tenho um benefício pra você, só que é só pra você, tá? Esse benefício porque você é o cara casado, então você não pode contar nada pra ninguém. Então isso é uma maneira... Como é que a empresa tá lidando agora com essa questão dessa revolta deles, né? Dessa perseverança em não aceitar as coisas, né? Esses INES, né? Tá tentando saber mais, né? Que as empresas às vezes fazem isso, né? Tentam pegar dizem, né? Tem aquele ditado, né? Se pega mais moscas com mel do que com vinagre, né? Então ele tá ali tentando fazer um agrado pro Dylan, mostrou um vídeo pra eles ali onde eles são na verdade vistos como heróis, não como vilões das histórias. Então você tem aqui né, a empresa de maneira muito insidiosa, né? Tá ali comendo pelas beiradas, tá mostrando ali que olha só, né? O quanto que eles na verdade são bem vistos, que o que eles fizeram foram coisas boas. Então a Lumon, né, tá ali toda maquiavélica ali para poder finalizar ali e falar assim, olha só, esses INES aqui agora precisam ser enganados, não, eles não podem ser, porque tem essas dinâmicas de empresa, a empresa, vamos pensar que não é só na série, eu que já trabalhei para empresa grande, é assim, eles fazem essas coisas, né, fazem o dia do breakfast, sei lá, o break, né, você vai lá, faz um lanche dentro da empresa. Ah, vai ter não sei o que lá, você atingiu a meta, você vai conseguir não sei o que lá dentro da empresa. E tal. E sempre agradinhos e bobagenzinhas e coisas que na verdade te prendem mais a você não fazer exigências, né? De que você tenha os seus direitos respeitados, você tenha menos horas de trabalho e por aí vai, né? Então é interessante que aqui a empresa resolveu caminhar por esse lado. Tem até um momento aqui, eu parei aqui, que quando não tem ninguém olhando, a menina, né? A pré-adolescente, a Miss Wang, ela tá jogando um Aquaplay, que quem é da nossa cidade ali, tem os seus 40, 50, vai lembrar do Aquaplay, né? Que vai aqueles jogos com água que você ficava apertando e tentando botar argolas, passar uma coisa pra lá, outra pra cá.
E ela tá jogando um aquaplay bizarro ali com Kira ali, com roupa de praia e tal. É um momento muito engraçado. E ela faz isso escondido, né? Ou seja, né, ela tá tentando ser criança no meio daquele espaço que é um espaço, né, ruim de escritório, de gente adulta, de parada chata, né? Eu gostei muito dessa atriz que fez essa menina. E aqui você tem, então, fica nesse pé, né? Quando o episódio vai terminar, você vê que a série, eles vão todos se encontrar ali novamente, vão sentar nas suas respectivas mesas, a música vai subir. E é isso, cara, né? Parece que tá tudo muito bem, né? A dado momento, antes de encerrar o episódio, tem um flash, assim, né? Tem os olhos do Mark S. E vai aparecer a Gemma, né? Eles estão ali fazendo o refinamento macrodados aqui, ó. E vai aparecer a Gemma. Então você vê que realmente, né? Realmente ou é a tela do Mark S, ou é alguém que tá analisando essa tela que a gente vai descobrir depois, né? Mas botaram esse pequeno flash lá, como se tivesse alguém analisando as informações, a ficha técnica, né? Tudo referente a Gemma, né? A esposa do Auri e do Mark. Pois é, cara, eu achei assim, né, para não estender um pouco mais aí na conversa, né? Eu achei sensacional o episódio, sensacional, não há nada estranho pra gente que já gosta da série. Direção do Ben Stiller, e a série é maravilhosa, entregou bastante. Eu gostei bastante que no máximo que teve aqueles teaser, né? E a gente sim sabia que ele ia encontrar uma nova equipe, mas eu gostei muito que esse primeiro episódio deixou a gente, obviamente, com mais curiosidade de saber informações sobre o que tá acontecendo com o out do Mark, o que foi feito da senhora Cobell, né, e tal. Então, será que o Earth vai conseguir sair e vai atrás do Burt, né? Apesar dele falar que não tem lembranças, que ele prefere estar lá fora, esquecendo de tudo, como o Burt esqueceu também. Porque vamos lembrar que lá fora, o Burt também não sabe quem é o Earth, né? Então a gente tem esse amor aí, né? Que tá... né, ficou parado, né, nesse ponto. Tem essa possibilidade desse triângulo amoroso, porque o Dylan pode estar apaixonado pelo Irv, né? E a gente quer saber também, né, como é que vai funcionar isso daí. Então a série abriu tantas coisas legais pra gente poder discutir, pra gente poder conversar, pra gente poder, né, fazer vários podcasts, fazer vídeos, fazer teorias. E eu fico meio triste, né, quando eu vi lá no IMDb que o comentário mais curtido é de uma pessoa que fala que tá muito decepcionada. Eu não fiquei nada decepcionado, eu adorei o primeiro episódio. O meu filho também assiste, depois quero saber a opinião dele. Olha, foi muito legal, eu tô ansiosa, felicíssima para poder continuar assistindo Severance, né? Lembrar que, para você que tá chegando aqui no finalzinho, que a gente também tá finalizando aqui a segunda temporada da série Silo, tá? Vai ter live agora, sábado, 6 da tarde, com o nosso amigo Alan. E, bicho, foi uma delícia, foi uma delícia, foi uma delícia poder assistir, poder conversar. Agora, para mim, Angélica, eu quero saber a sua opinião. O que você achou? Você concorda com as minhas teorias? O que você pensa dessa sacanagem da empresa colocar a Helena Egan para ficar ali com os nossos personagens, só para ser uma infiltrada, né? Isso daí é uma coisa, no mínimo, que vai gerar muita questão interessante pra gente conversar, né? Porque todo mundo fala assim, nós gostamos da Halle Berry, né? A Halle, né? Não da Helena, né? Que a Helena, pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, a gente gosta muito do Mark S. E a gente queria que ele pudesse estar com a esposa dele, a Gemma, né? Mas a gente também queria que ele ficasse com a Halle, pela qual ele é apaixonado, né? Então deixa aí as suas as impressões, tá? Me diz o que você achou. Não se esqueça de dar um curtir. Se puder, você tá vendo que a gente tem aí nossas plataformas de apoio, né? A gente tá fazendo vaquinha para uma webcam nova. Aí nesse QR Code tem como nos ajudar, como participar da vaquinha. Nosso Pix tá aí, apoiomasmorra@gmail.com. Te agradeço de coração. A gente se encontra em breve, tá? Até, beijão.